E aí, pessoal, tudo bem? Resolvi gravar uma aula aqui, né? E disponibilizar para vocês com as 4 últimas questões que eu coloquei no aulão. Infelizmente, durante o meu tempo, eu não consegui responder as questões, então resolvi trazer aqui em formato de vídeo. Espero que ajude a todos, viu? Valeu! A primeira questão que a gente vai ver é essa daqui, ó, 2023 da OCP. Ela fala o seguinte: utilizando-se do Excel 2016, versão português, precisa utilizar uma função que retorne a mediana. Primeiro, o que é a mediana? A dúvida de muita gente. Mediana é quando a gente tem um determinado conjunto de elementos, a gente primeiro ordena esses elementos e depois pega o elemento central. Dessas funções aqui, acredito que ninguém vai pensar na letra A, map, nada a ver, então eu já vou eliminar ela. E a função MDC, também nada a ver com a alternativa que a gente está procurando. Acredito que a grande maioria das pessoas vai ficar com dúvida entre essas 3 alternativas. A primeira, média, de antemão eu já ressalto que não é a resposta. Média, que do jeito que ela está escrita, vai retornar a média de determinados elementos. Por exemplo, tem 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Realizo a soma e divido por 5. Ah, eu tenho 2 elementos. Somo 2 elementos e divido por 2. Ah, são 3. Somo os 3 elementos e divide por 3. Essa será a média. Também não é a alternativa que a gente está procurando. A gente vai ficar agora entre 2 alternativas, C e E. A banca coloca essa opção aqui, ó, mediana, justamente para confundir. Muita gente, aqui é a resposta. É errado. Aqui o nome está mediana, beleza, mas a forma que ela é escrita no Excel não é essa. E sim, letra E, med. Inclusive a sintaxe dela é essa, ó. Med. Med e os elementos. No exemplo aqui, eu vou usar o seguinte: 5, 2, 1, 3, 4. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui para achar a resposta é ordenar de forma crescente. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5. Ordenei. Pronto. Depois que eu ordenei, aqui agora é só pegar o elemento central desses 5. No caso aqui está fácil. Deu uma quantidade de elementos ímpar, né? Então vai ser sempre o elemento central aqui, ó. No caso, 3. Resposta 3. Ah, Alain, e se fosse um número par, né? Por exemplo, 2. Primeiro aqui a gente vai ordenar, então vai ser 1, 2, 4, 10. O que é que a gente faz aqui nesse caso? A gente vai pegar os 2 elementos centrais, 2 e 4 aqui no exemplo, né? A gente vai somar, então vai dar 6, dividir por 2. O resultado da mediana aqui vai ser, novamente, 3. Ah, sempre vai ser 3? Não, aqui foi uma coincidência. Se eu pegasse aqui, por exemplo, apagar. 50, vou fazer sempre dessa forma. Vou ordenar primeiro, do menor para o maior. 50. Depois que eu ordenei, eu vou pegar os 2 elementos centrais, no caso aqui, ó, 10 e 40. Vou somar, vai dar 50, né? 50, e vou dividir por 2. O resultado vai ser, a mediana vai ser 25. Pronto. Ah, e no Excel? Como é no Excel? Vamos ver aqui, ó, na prática. No Excel é basicamente desse jeito. Eu vou apagar aqui. Vou pegar. Eu vou ter uma quantidade de elementos. Vou repetir ali a última, ó. 2, 10, 40, 50. Se eu abrir aqui, ó, no Excel, chamar a função med, né? Vou fazer a seleção dos números que eu quero trabalhar. No caso aqui, ó. Pronto. Quando eu der Enter, o resultado é para ser 25. 25. Ah, Alan, aqui no Excel, se você alterar a ordem. Não, aqui no Excel ele mesmo que ordena.
Aqui eu já coloquei ordenado, né? Mas eu posso bagunçar aqui, ó. Por exemplo, 50, 40. O resultado vai ser o mesmo. Ele faz a ordenação e já não dá o resultado. Ah, se eu colocasse 1, 2, 4, 3, 5. Eu venho aqui, ó. Vou alterar minha seleção para pegar os 5 elementos. A mediana vai ser o número 3. Por quê? Porque ele ordenou, né? Ele vem 1, 2, 3, 4, 5. A mediana é o elemento central aqui. 3. Tranquilo? Qualquer dúvida, estou à disposição, viu, pessoal? Valeu! Questão 4, aulão AOCP. Em uma planilha eletrônica do Excel, versão 2007 superior, um técnico de informática precisa contar, né, quantas vezes determinado nome aparece na planilha. Qual função ele deve utilizar? Temos aqui 5 alternativas. De antemão aqui, já ressalto que essas não existe, nem essa. Alternativa certa, letra B. Ah, professor, é um conte se, beleza. Mas qual a sintaxe dessa função no Excel? Bem simples. Conte, ponto se, abro parênteses, vou colocar meu intervalo, ponto e vírgula, minha condição. Ou quem eu estou procurando, né? Fechei. E na prática, no Excel, como é que a gente faz isso? Bem simples, vamos ver. Né? Tenho aqui minha planilha com 12 elementos, né? 12. Vou chamar aqui, ó, conte.se. Pego todo o meu intervalo, poderia ser só aqui ou aqui, né? Ponto e vírgula, meu critério. Quem eu estou procurando? Ah, pelo nome Maria. Vou colocar Maria, fecho, parênteses, enter. Deu 7. Ah, e se eu alterasse aqui, ó, José, Ana, Pedro, né? A quantidade foi alterada. Então, a função aqui que a gente está procurando é a conta se. Eu posso alterar aqui também, ó, procurar por um número. Né? Número 4, por exemplo. Resultado 2 e vice-versa. Lembrando que existem várias funções de contagem no Excel. O conte se é apenas uma delas. A gente vai ter o conte sis, que é para várias condições. A gente vai ter o conte num, que é fazer a contagem de quantos números eu tenho. Eu tenho o conte valores, tenho o conte ponto vazio também, né? Então, são várias opções que a gente vai ter. Ó. Contar vazio. Então, a gente tem que ver o que a banca quer. Nesse caso aqui, ela queria a contagem de elementos. Nomes, por exemplo. Então, a função certa era o conte se, realmente. Uma única condição. Ok? Qualquer coisa estou à disposição. Questão 5, né? A OCP. A coluna candidato indica o nome do candidato e a coluna nota indica a nota do candidato. Considerando esse dado, assinale a alternativa que apresenta a terceira maior nota entre os candidatos apresentados. A gente tem 5 opções aqui. Né? Analisando bem, vamos lá. Primeiro, média, nada a ver. Não tem nada a ver com o que eu quero aqui. Maior, beleza. Mas aqui eu já vi um erro, ó, que tem uma vírgula. Tinha que ser ponto e vírgula. Então, também errada. Terceiro maior e nada a ver. Né? Questão errada. Sobrou duas opções. Vou apagar aqui essas outras. Né? Letra B, letra C. O que é que a banca fez aqui? Ela colocou duas funções que podem confundir muito o candidato. A primeira, máximo, está errado. Inclusive a sintaxe dela está errada. Por quê? A função máximo, ela só trabalha com elementos. Então é o seguinte, ela vai retornar o maior elemento que eu tiver. Ah, tem uns 5 elementos, ela vai tornar o maior. 5, por exemplo. Ah, nesse caso aqui, ó, da tabela, seria 9,2. É o máximo, o maior valor. Já a função maior, ela sim realiza o que a gente quer. Ó. Eu quero o terceiro maior. Como?
eu vou colocar primeiro o intervalo, em seguida eu coloco a ordem do elemento que eu quero. Ah, eu quero o primeiro maior, que é o maior de todos, né? Ah, eu quero o segundo maior, ou terceiro. Questão certa, letra C, né? Letra B, errado. Ah, e na prática, como seria isso? Né? Na prática, a gente pode ir aqui para o Excel rapidamente, né? E aqui eu vou criar uma lista aqui, ó. 50. Vou apagar e vou chamar aqui, ó, se eu usar a função máximo, ó, ele só me dá um intervalo. Eu seleciono, quando eu fechar aqui, ele vai tornar o maior. Pronto, 50. Isso máximo. Já a função maior, ela sim me dá a opção desejada. Por exemplo, maior, eu pego aqui minha matriz, aí ele pergunta qual é o K elemento que eu estou procurando. Ah, eu quero o maior, eu quero o terceiro, o quinto maior e vice-versa. Ah, eu quero o terceiro. Bota aqui 3, fecho. Qual é o terceiro maior elemento? Número 10. Ah, o maior é o 50, o segundo maior é 23 e o terceiro é o número 10. Essa é a função maior. Se eu quero conseguir classificar, maior. Ah, não, só quero o maior, máximo. O mesmo vale para as funções. Eu vou apagar aqui. Mínimo e menor. A mesma coisa. Mínimo, ele me retorna o menor elemento. E menor, ele me retorna, tipo assim, eu quero o terceiro menor, ou o quarto menor, e vice-versa. Ok? As bancas gostam muito de confundir os alunos em relação a isso. Questão 6 da OCB. No Excel 2019, existe uma função que permite a elaboração de testes lógicos, de forma que o software retorne o valor caso esse teste seja verdadeiro ou outro caso seja falso. A estrutura do teste descrito acima é, pelos parâmetros aqui da questão, né, eu já sei, fala em teste lógico, se verdadeiro ou se falso, então a função, de antemão, já destaca que é a função se. Né? Então essas duas aqui, conte se e conte valores, eu elimino. Agora a gente vai achar qual dessas três tem a sintaxe correta. A letra E, eu já vi aqui, ó, que em vez de parênteses tem uma chave. Então, e aqui, ó, tem chave, tá errado, né? E também a seguinte, ó, na função se, primeiro tem um teste lógico, a condição, e em segundo é se o valor for verdadeiro. Então, essa alternativa aqui está errada pela chave e pelo valor verdadeiro, e essa daqui está errada pelo valor verdadeiro, o valor falso, na verdade, né? Por quê? A sintaxe correta é a letra A. Primeiro eu chamo o nome da função, que é se, faço o teste lógico, em sequência eu coloco o resultado, caso seja verdadeiro. Caso seja falso, é o terceiro parâmetro. Essa é a alternativa correta. Letra A. A questão 7 também é sobre o se. Né? Essa aqui é melhor que eu consigo fazer até na prática. Ela fala o seguinte: considerando o Microsoft Excel 2010, versão português, em sua instalação padrão, as informações contidas na planilha ilustrada a seguir. É correto afirmar que a seguinte fórmula, né, produzirá como resultado qual dessas alternativas? Vamos ver. Primeiro aqui eu tenho minha condição, né? Vou destacar aqui para a gente trabalhar. Qual é a minha condição? Se B2, o que é que tem em B2? 5 elevado a 2, 5 vezes 5, 25, for maior do que A1, 6 elevado a 0, retorne isso daqui. Caso seja verdadeiro, vou marcar de verde. E isso, caso seja falso, vou marcar de laranja aqui. Né? E aí, 25 é maior do que 6 elevado a 0? Sim, né? Resposta verdadeira. Agora eu tenho que resolver qual é o resultado dessa conta aqui, né?
vamos fazer o seguinte. Para facilitar, eu vou colocar. O que é que tem em B1? B1 tem o número 2. 2. 2 mais. O que é que tem em C1? 3. Vezes. O que é que tem em B2? 5. E o que é que tem dividido pelo que tem em A2? O que é que tem em A2? Número 1. Professor, tanto faz a ordem? Não, aqui eu tenho que ir por ordem de prioridade de cada elemento. Então, se você começar somando aqui, já dá errado. O certo é fazer a multiplicação e depois a divisão. Então, aqui vai ser o seguinte. Eu vou pegar, deixar o número 2 quieto, mais 3 vezes 5, 15, dividido por 1. Né? Dividido por 1 aqui vai dar 15. Né? Então, aqui agora eu realizo a soma. Fiz a multiplicação, a divisão, só depois a soma. Resultado, 17. Alternativa certa, letra C. Né? Letra C, 17. É 17, viu? Não é menos 17, não. Aqui é só a marcação. Ok? Professor, na prática daria certo? Dá para a gente fazer isso na prática? Dá sim. Vamos lá para o Excel. Vou copiar aquela minha tabela, né? Que era basicamente assim, ó. 6, 2, 3, 1, 5, 0. Vou colocar aqui a função se, ó. Sinal de igual. Se B2, o que é que tem em B2? Se B2 elevado, B2 elevado a 2 for maior do que A1 elevado a 0. Ponto e vírgula. Se for verdadeiro, eu vou mostrar o quê? B1 mais C1 vezes B2 dividido por A2. Né? Essa é a minha condição, caso seja verdadeira. E se for falso, é para mostrar o quê? É para mostrar 3 elevado a C1. C1. Resultado, né? Aqui a fórmula completa. Resultado 17, alternativa C.